Louvado seja o coração de Jesus. Deus abençoe. Estamos retornando às nossas lives. Vamos aguardando aí a entrada de todas. Muito obrigada pela presença. Oi, filha. Deus abençoe. Santa noite. Gratidão. Vamos aos pouquinhos aí, esperando a entrada de vocês. Salve Maria, Santíssima Filha. Que alegria, que bom vê-las de novo. Depois de tanto tempo, Santa Noite. Deus abençoe, filha. Então estamos retomando, vamos conversando um pouquinho aqui enquanto as senhoras vão entrando. Que bom, filha. Saudade também das senhoras de estar aqui. Espero que hoje as senhoras falem bem muito comigo, façam muitas perguntas. Então, o nosso desejo hoje é encerrar o nosso tema da humildade, que é um tema muito vasto. É claro que nós não vamos falar tudo sobre esta virtude. Boa noite, Deus abençoe. Então, poucos minutos, mas nós hoje tentaremos fechar um pouquinho este assunto em relação à nossa vida de oração. Saudades também, filha. Que bom vê-las. E espero que agora possamos nos ver toda terça-feira às 21 horas. Gratidão pela presença e vamos divulgar aí o retorno das nossas lives com o desejo aí de cada vez mais podemos meditar um pouco sobre essa vocação tão necessária para o tempo de hoje. Aproveito para fazer um convite às senhoras. Nós iremos fazer um retiro agora espiritual do AME pelos sacerdotes na Bahia. Então você que está aí perto de Feira de Santana, entre os dias 5 e 7 de julho, nós estaremos em retiro espiritual. Eu e Frei Paulo Maria, que está aqui, sua bênção, nosso pai fundador. Gratidão, que o Senhor nos abençoe aí para esta live correr tudo bem hoje. E também convido as senhoras, nós vamos iniciar um curso de formação para consagração à Nossa Senhora. Então, aquelas que desejam se consagrar, que é o primeiro passo para nós irmos caminhando nessa vocação à maternidade espiritual, pode nos procurar, porque nós vamos iniciar então este curso. E aquelas também que desejam renovar, porque nós vamos meditar um pouco dentro dessa formação da consagração a vocação à maternidade espiritual. Então, convido as senhoras a estarem comigo para nos consagrarmos no dia de Nossa Senhora Rosa Mística. Tá bem, filhas? Então, vamos nos preparar aí para essa consagração. Acredito que agora já podemos começar nossa oração e retomar aí as nossas meditações. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa.
Façamos a oração a Maria Santíssima para a união à sua maternidade espiritual. Ó minha Senhora, Mãe Santíssima e Imaculada, a vossa maternidade foi consagrada por Deus para ser via de salvação para a humanidade inteira. Dai-me a graça de unir-me à vossa santa maternidade, a fim de que, comungando das vossas intenções maternas, eu possa cumprir santamente a missão a mim confiada pela misericórdia divina de oferecer-me por uma vida de oração e sacrifícios como vítima do amor materno para a santificação dos sacerdotes. Ó minha querida e boa Mãe, assisti-me, guiai-me, instruí-me, para que eu seja um instrumento útil da vossa misericórdia materna. Assim seja. Amém. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Com vosso Filho, Homem Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Filhas, então, nós estávamos meditando, antes deste breve intervalo, sobre os 12 graus da virtude da humildade. Então, nós já meditamos 4 deles. E eu vou fazer aqui um breve resumo, por ter já um tempinho que nós não meditávamos. Nós falamos, então, sobre os primeiros, que nós chamamos dos graus dos atos internos. Sendo que o primeiro dele, coloca São Bento, é o temor de Deus. Por várias vezes nós já falamos aqui sobre o temor de Deus. Quando nós meditamos, por exemplo, sobre a virtude da piedade. Então, o temor de Deus é essa reverência que se presta a Deus. Esta relação que nós precisamos estabelecer com Deus, que é uma relação de amor filial para com Deus. E para isso nós precisamos lutar contra algo que recorrente acontece com nós, que é nós esquecemos de Deus ao longo do nosso dia. Nós esquecemos de Deus durante os nossos afazeres. Nós esquecemos sempre dos ensinamentos de Deus, dos seus mandamentos, por isso caímos em pecado. Nós esquecemos de meditar sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório. Então, são verdades da nossa fé que nós precisamos meditar. Então, o temor de Deus, inclusive, filhas, esse primeiro grau da humildade é que nos prepara para curar em nós a vaidade, curar em nós a soberba, a vanglória. E aí nós vamos colocar, então, a glória em quem é devido, que é Deus. Então, o temor de Deus é muito importante e nós vamos falar bastante dele aqui ao longo das nossas lives. Depois nós falamos sobre um outro aspecto que é o que sempre é a maior dificuldade nesse segundo degrau, que é renunciar à minha própria vontade. Deixar de fazer tudo aquilo que é o meu desejo. Esquecendo que a conformidade com a vontade de Deus, que foi o segundo aspecto que nós meditamos aqui, importante para a nossa vida de oração, é que eu preciso anular a minha vontade para que a vontade de Deus se cumpra. Santa Teresa de Jesus, no caminho de perfeição, vai meditar profundamente sobre isso, sobre como nós precisamos fazer esse ato da vontade para, de fato, nós sairmos de uma oração meramente palavras, meramente cerebral, para caminharmos por uma oração, de fato, da nossa alma, que passa pela vontade e passa pela inteligência, essas duas faculdades superiores da nossa alma. Então, esse fugir da nossa própria vontade é o degrau mais difícil. É o degrau que nos faz, de fato, chegar a uma outra virtude que nós meditaremos a partir da nossa próxima live,
que é a obediência. Sem obediência não há vida espiritual, não há vida da graça. E sem a obediência, filhas, não há vocação à maternidade espiritual pelos sacerdotes. Então nós precisamos meditar muito sobre esta virtude. Depois nós falamos do terceiro degrau, que é o submeter-se ao superior. Então, é o segundo passo para a virtude da obediência, o querer submeter-se. E isso precisa o quê? Um grau de humildade. Eu reconheço que eu preciso obedecer. Obedecer a Deus em primeiro lugar, obedecer aos seus mandamentos, depois obedecer aos meus pais, meus primeiros aí superiores, depois no meu trabalho, se eu sou consagrada na minha vida consagrada, se eu sou sacerdote, a própria hierarquia da igreja. Então, há sempre esse chamado à obediência, até porque o próprio Jesus Cristo foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz, para a salvação da humanidade. Então, nós precisamos ter este ato de submissão. Então, nós falamos muito sobre isso. Submeter a nossa vontade a Deus, submeter-se a superiores, a alguém que vai estar acima de mim. Então, isso requer de mim um coração bastante contrito, generoso, amoroso, compassivo. Depois também que nós precisamos ter uma obediência bem paciente, né? Uma obediência sem murmurações, sem reclamações interiores e exteriores, que seria já o segundo grau, o segundo passo, o segundo degrau, o quarto degrau, que nós temos que subir rumo à união com Deus. E essa obediência diante das coisas duras, obediência diante das asperidades da nossa vida, dos sofrimentos que vão aparecendo. Então, as cruzes providenciais, como diz os grandes santos. Então, a humildade, filhas, ela vai nos dirigir ao Horto das Oliveiras com nosso Senhor. E nós meditamos muito sobre isso, porque uma mãe espiritual necessita meditar sobre o Horto das Oliveiras, sobre esta agonia, este sofrimento, esta doação, esta oferta que nosso Senhor faz ali no Horto das Oliveiras. Ali no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, deixa claro para nós: não seja feita a minha vontade, mas a tua. É o que nosso Senhor nos ensina. E este é um passo muito importante. Então, esses degraus, eles estão relacionados à vontade, a este ato que nós precisamos fazer de renúncia. Permitir que a vontade de Deus me contrarie, porque isso ela fará, e fará sempre. E aí, obedecendo cada vez mais a nosso Senhor e a sua vontade, vai se tornando cada vez mais fácil a minha união com Deus durante a minha oração, durante a minha vida sacramental. Depois, nós falamos sobre reconhecer e confessar os nossos próprios defeitos. Nós falamos de um aspecto muito importante, o sacramento da confissão. Normalmente, nós chegamos na confissão e começamos a nos justificar, sendo que, na verdade, nós precisamos nos acusar. Ali é o tribunal da misericórdia. É o único tribunal que você chega, se acusa e ainda sai de lá com a misericórdia de Deus. Sai de lá perdoado de todos os seus pecados. Mas para isso eu preciso me acusar e não justificar as minhas faltas. Isso prova a minha falta de humildade. E isso também prova quando nós fugimos tantas vezes do confessionário, desejando justificar, evitar esse processo de me acusar, mostrando cada vez mais o meu orgulho, a minha vanglória, a minha vaidade. Depois, nós falamos do sexto degrau, crer.
e confessar que eu sou o mais indigno, o mais infiel dos seres. Esta miséria que nós devemos nos assumir e dar a Deus esta miséria. Inclusive, meditamos um pouco sobre o nosso carisma misericórdia materna, que é transformar miséria em misericórdia. Depois nós falamos do último, degrau desta fase, que é crer e confessar ser o mais fiel e indigno de todos, o mais inútil. Então nós falamos aí de 7 degraus, que são atos internos, para alcançarmos a virtude da humildade. Hoje nós vamos meditar os outros degraus, para chegarmos então a esta virtude da humildade. Qual é o próximo deles? E isso tem a ver com a manifestação da humildade nos meus atos exteriores. Então eu não posso começar a pensar a humildade, filhas, por atos externos só, porque ela não vai perdurar. Ela não vai me sustentar de fato nessa virtude. A nossa filha Dani está dizendo quão forte é assumirmos nossas misérias. E é verdade, filha, mas nós precisamos. Nosso Senhor fala a Santa Faustina que ela ainda faltava dar alguma coisa a ele, que era próprio dela. E Santa Faustina fala, mas eu já dei meu corpo, já dei minha alma, já dei tudo, minha vida, minha oferta total ao Senhor, o que falta? E nosso Senhor diz a ela, as suas misérias, dai-me as suas misérias. Então nós precisamos deste ato e precisamos reconhecer, porque reconhecendo as nossas misérias é que nós vamos reconhecer a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus em querer nos forjar de novo para a santidade. Então nós precisamos ter esta coragem. E é na oração que nós devemos fazê-lo, é diante do sacramento da confissão que nós devemos fazê-lo, para que o sacerdote nos oriente, para que nós possamos então ir nos formando nas virtudes, crescendo nelas. E a principal é esta, a virtude da humildade. É a raiz, vai dizer São Bento, de todas as outras virtudes. O padre Garrigo Lagrange também faz a imagem de uma árvore das virtudes, onde a raiz, o fundamento desta árvore é justamente a virtude da humildade. Então, nós precisamos, o 8º degrau, nos submetermos em tudo à vida comum, evitando qualquer singularidade. Então, eu preciso fugir de tudo aquilo que me gera orgulho, que me gera vaidade, que vai me gerando, então, situações em que eu vou manifestar o meu orgulho, a minha vanglória. Eu preciso buscar situações que vão me colocar em humilhação. Como diz os grandes santos, desejar ser humilhado. Aquele que se faz pequeno, os humilhados serão exaltados. Nós já sabemos. O 9º degrau, não falar sem ser perguntado. O silenciar. Como para nós mulheres isso é difícil. Nosso Senhor manifesta algo na nossa alma, nós logo queremos partilhar. E queremos partilhar com as pessoas normalmente erradas. Não procurar o nosso diretor, procurar um confessor. Nós queremos procurar a amiga para falar com ela, a nossa comadre, e partilhar com ela algo que nós ainda nem entendemos o que é. Então, nós temos esta dificuldade de silenciar. Silenciar sobre aquilo que é profundo do nosso coração e silenciar também diante de algumas situações, onde o melhor é calar, o melhor é meditar, o melhor é buscar a virtude da prudência, da justiça e não de fato ir me colocando. Então, falar quando sou perguntada. E não buscar sempre ali dar a opinião, tecer comentários. Nós, como mães espirituais, então, precisamos
ter essa sabedoria. Não vou sair falando com o sacerdote, mesmo que seja um filho sacerdote. Eu preciso aprender a silenciar, a observar, a estar no escondimento, como diz a nossa vocação à maternidade. O 10º degrau é falar com poucas palavras e de forma humilde, não de forma espalhafatosa, não tão cheio de euforias, né, que chega a perturbar os ambientes. Eu devo sempre buscar, e mesmo na minha oração, que é o nosso desejo aqui de meditar, nosso Senhor mesmo ensina, né? Não faleis tanto na sua oração. Ou seja, não buscamos tanto justificar tantas coisas na nossa oração, nos nossos atos, quando nos colocamos em oração, mas que nós saibamos meditar, ouvir a Deus, ouvir ao próximo. Guardar as coisas no coração, como a Santíssima Virgem, que é meditar, chegar a este ato da contemplação. Depois, o 12º degrau é não ser dado aos risos, às gargalhadas. Como nós falamos, isso são atos exteriores. Isso não significa, filhas, agora eu não posso mais sorrir. Irmã Teresa? Agora eu não posso mais me divertir? Não. Nós estamos falando de algo que seja extravagante, algo que seja exagerado, algo que seja imodesto. Nós devemos sim nos alegrar, inclusive nos alegrar em Deus e com aqueles que Deus nos confiou. Mas tudo deve ser feito na moderação, na virtude da modéstia, na virtude da temperança. E o 12º degrau é justamente manter os olhos baixos. São Padre Pio já ensinava que se você quer evitar os pecados, principalmente de julgamento temerário durante a missa, de distrações com pensamentos fora ali do seu momento de oração, você deve guardar os olhos. Dizem os escritos e as biografias de Padre Pio que ele andava pelos conventos de olhos sempre para baixo, a ponto de não saber dizer o que tinha ao redor na estrutura física dos conventos. E nós devemos, principalmente nós mulheres, devemos guardar os olhos para que nós não fiquemos julgando a roupa, o jeito de andar, de falar, principalmente das mulheres, que sempre é o foco da nossa atenção no olhar, ou das crianças, ou fazer qualquer julgamento, ou, de fato, tirar a nossa concentração, os nossos níveis de atenção da nossa oração, durante o sacramento da Santa Missa. Então, nós devemos buscar guardar bastante os olhos. E agora, filhas, depois de passarmos por esses 12 degraus que vão nos levar à virtude da humildade, eu queria que nós pensássemos por que a humildade é tão importante na nossa vida de oração, que esse é o nosso desejo. Primeiro, porque ela é um remédio. Esta virtude da humildade é um remédio contra o nosso orgulho, contra a nossa soberba, contra a nossa vaidade, contra a nossa vanglória. Claro que a virtude da humildade, como nos ensina os escritos da Beata Conchita, revelados pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo a ela, para nos ensinar, há virtudes anexas à virtude da humildade. Nós precisamos meditar primeiro qual é o meu grau de docilidade, qual é o meu grau de simplicidade, qual é o meu grau de pobreza material e espiritual, no sentido do desapegar-se das coisas terrenas deste mundo. Também a pobreza espiritual. Nós devemos meditar o meu grau de modéstia, meu grau de bondade,
meu grau de simplicidade, todas essas virtudes são virtudes anexas à virtude da humildade. Assim como nós já meditamos que a virtude também da obediência está muito atrelada, muito unida à virtude da humildade. E meditando devagar, então não pensem, filhas, que agora eu vou, da noite para o dia, conseguir chegar à virtude da humildade. Nós já vimos que não é assim tão simples. São passos que eu preciso seguir. E qual é o nosso desejo? Que as senhoras possam ir avaliando qual é o passo que eu estou. Eu já consegui ter o temor de Deus? Então vamos para o segundo passo. Eu já consigo perceber qual é a minha vontade, qual é a vontade de Deus. Agora eu posso passar por outro passo, que é renunciar a essa minha vontade, e assim nós vamos caminhando. E isso é importante porque nosso Senhor, lá em Filipenses, no capítulo 2, versículos de 6 a 11, a Sagrada Escritura nos ensina: Jesus não se apegou à sua natureza divina, mas assumiu a humana, para depois ter o seu nome exaltado acima de todo nome. Humilhando-se, nosso Senhor foi elevado. Então, filhas, este esvaziamento que nosso Senhor nos ensina nesta passagem, nós precisamos para a vida de oração. Então, quando nós começamos a meditar sobre a vida de oração de uma mãe espiritual, nós começamos pelo ato do oferecimento. Oferecer-se a Deus para a salvação das almas. Por quê? Porque a minha oração precisa se unir a Deus, aos desígnios de Deus, à vontade de Deus, para a salvação da minha alma e para a salvação daqueles confiados a mim. Então eu preciso fazer como nós meditamos, como a pequena Santa Jacinta agora, que Nossa Senhora de Fátima perguntou a ela: querem se oferecer a Deus para a salvação das almas? E eles responderam sim. Tanto Santa Jacinta, São Francisco Marto, como Irmã Lúcia. Então, como mães espirituais, que somos chamadas a esta vocação, a gerar Cristo na alma, a gerar para esta vida da graça, por meio de Nossa Senhora, que é a única e verdadeira mãe espiritual, nós precisamos fazer em toda a oração este ato. Entendem, filhas? O que nós estamos propondo é isso. Vou rezar, eu preciso ter sempre em mente este ato, que é: eu te ofereço, ó Senhor, tudo que tenho, tudo que sou, pela salvação dos sacerdotes, pela salvação dos meus filhos sacerdotes, para a salvação da minha família biológica. Então, eu me ofereço a Deus. Então, cada palavra agora proferida nesta oração, cada ato de entrega nesta oração é para vós, Senhor, para que as almas sejam salvas. Depois deste ato, nós passamos ao segundo ato na oração, que nós meditamos, a conformidade com a vontade de Deus, que faz parte deste ato da humildade, como nós estamos vendo. Como eu faço essa conformidade com a vontade de Deus? Nós falamos, nós precisamos do terceiro passo, ter atos de piedade. Então é por isso que nós nos prostramos e nos colocamos de joelho, para já expressar um ato exterior de humildade. Por isso que nós nos amamos a Deus primeiramente, como nós colocamos que é o temor de Deus. Nós suplicamos a Deus, nós falamos Pai Nosso na oração que nosso Senhor nos ensinou. Então nós precisamos falar como filhos que falam a um pai. Sim, Dani, a filha está lembrando da Beata Alexandrina, sim.
Ser mãe espiritual é chamado a esta alma reparadora, esta alma vítima, esta alma de entrega, de abandono. E que nós não precisamos ter medo, porque nosso Senhor fará e nos dará e nos pedirá aquilo que é necessário para a salvação das nossas almas e para a salvação daqueles que nosso Senhor vai gerar. A vocação à maternidade espiritual, como nós já falamos, já meditamos, é uma vocação do Espírito, fecundada pelo Espírito. Então, nada é nosso. Por isso precisa tanto deste ato de humildade, filhas. Então, eu preciso me oferecer, eu preciso me conformar com a vontade de Deus, eu preciso de atos de piedade, eu preciso de atos de humildade. Renunciando a tudo e me abandonando de fato a nosso Senhor. Não desejar nada de meu e querer apenas o que nosso Senhor deseja. E assim nós podemos passar para o quinto passo, que está tudo unido, as senhoras estão percebendo. Um está auxiliando o outro, completando o outro, que é a virtude da obediência. Então, nós devemos, filhas, pedir na oração. Tudo isso que nós estamos falando. Pedir a Nosso Senhor que eu possa me oferecer e como devo me oferecer. Pedir a Nosso Senhor que eu me conforme com a vontade dEle. Pedir a Nosso Senhor a virtude, este dom da piedade, que é o segundo dom, depois do temor de Deus. Depois nós vamos pedir a humildade. Eu preciso pedir. E aí, pedindo, eu posso começar de fato a me unir a Nosso Senhor. E na nossa vida de oração, isso se torna extremamente fundamental. Fundamental. Tá bem, filhas? Então é isso, infelizmente nosso tempo já acabou. Mas com a graça de Deus, estaremos unidas de novo na próxima terça-feira, às 21 horas, e aguardo também a procura daquelas que desejam fazer conosco a consagração a Nossa Senhora ou renovar, colocando então o olhar desta entrega total à Virgem Maria, pensando na nossa vocação à maternidade espiritual. Santa noite, Deus as abençoe, eu que agradeço, filhas, e é tão rapidinho, mas aquelas que tiverem perguntas, é só enviar que nós teremos a grata alegria de responder. Sim, está gravado, ficará disponível aqui na nossa página e também no nosso canal do YouTube. E sempre compartilhe, filhas, para nos ajudar a alcançar o maior número de mães que desejam ser formadas, conhecer mais sobre esta vocação. Esta é a nossa missão. Então, nos ajude a cumpri-la. Gratidão a todas. Deus abençoe. Santa noite.